Olá pessoal, tudo bom? Professor Batista aqui. Seguinte, na semana passada nós vimos uma atividade, que no caso é essa atividade aqui, que eu deixei para vocês, e na nossa aula de hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade. Porém, antes de iniciar a correção, eu acho pertinente fazer uma recapitulação do conteúdo da aplicação de suas regras, para que a gente confira direitinho e veja como foi que a gente se saiu, tá? Além de ampliar o conhecimento da gente, tá? E aí o que acontece? A gente está tratando aqui de uma atividade baseada no tema chamado Plural of Nouns, ou plural dos substantivos, tá? Dito isso, aqui a gente aprende como passar substantivos do singular para o plural, né? E engana-se aquela pessoa que pensa que vai ser baseado somente em acrescentar S, tá? Alguém pode pensar, não, mas em português a gente acrescenta S. Sim, a gente acrescenta S na maioria dos casos. Assim também como vai ser aqui no inglês. Só que não vão ser todos os casos, tá? Se você tem, por exemplo, a palavra armazém, que termina com M, o plural é armazéns, trocando o M por NS, tá? Se você tem limão, o plural vai ficar limões, sai o ão, entra o ões, né? Então, como vocês podem ver, tem regras variadas, né? E aqui no inglês, da mesma forma, também vamos ter regras diferenciadas, tá? E para isso, deixa eu colocar aqui para vocês, vamos recapitular aqui as regras do plural de substantivos, tá? Eu costumo nomear 5 regras, tá? 5 regras, sendo que a primeira, que eu chamo de regra geral, é a que eu explico por último. Vocês vão saber o motivo disso daqui a pouco, tá? A regra número 2, que eu costumo chamar da regra do ES. O que essa regra diz para a gente? Que quando a gente tiver substantivos terminados em O, X, S, SS, SH, CH e Z, a gente vai simplesmente, vai ser o que? Igual a acrescentar um E e um S. Ou seja, de uma palavra com essas terminações aí, acrescenta ES, ok? Como por exemplo a palavra, a palavra boss. A palavra boss termina em SS, tá? E aí o plural é feito como? Acrescentando um E e um S, ok? Se a gente tem, aqui na regra 3, a terminação Y. Se a gente tem palavras terminadas em Y, a gente vai ter que aplicar uma das duas possíveis regras, tá? E a gente vai ter que ficar atento à letra que tem exatamente antes do Y, a letra que antecede o Y, ok? Pode ser uma consoante, pode ser uma vogal. Vai ser baseado nessa forma, consoante ou vogal, tá? Então, se a gente tiver Y precedido de consoante, o que vai acontecer? Vai ser igual a menos Y, ou seja, está querendo dizer que vai sair, vai ser eliminado o Y, e no lugar I, vamos colocar o que? Um IES, ou seja, sai o Y, entra o IES. Ou se quiser pensar da outra forma, troca o Y por IES. É a mesma coisa, tá? Então, terminou em Y, se antes do Y tiver uma consoante, para passar para o plural, siga essa regra, tá? Olha só aí o exemplo aqui, ó. Nós temos a palavra lady, quer dizer dama, né? Mulher jovem. E aí o que acontece? Terminou em Y. E aí, antes do Y, nós temos o D, que é uma consoante. Então, nesse caso, saiu o Y, tá? E entra quem? O IES, ok? Mas pode acontecer também que você tenha uma palavra terminada em Y precedido de vogal, tá? E aí, nesse caso, o Y não vai sofrer alteração alguma, ele vai permanecer na palavra, quietinho no lugar dele, e o seu trabalho vai ser somente acrescentar um S, ok? A gente só vai acrescentar a letra S, certo? Então, até aí, tudo bacana, tá? A quarta regra fala do VS, eu chamo a regra do VS, por quê? Porque existem várias palavras, tá? Que eu não sei quantificar, mas que existem várias palavras terminadas em F ou FE, ok? Várias palavras terminadas em F ou FE. E a gente vai ter que ficar atento para um detalhe.
se essas palavras elas pertencem a uma seleta lista, uma determinada lista ou não. Tá? Existe uma lista especial contendo 13 palavras terminadas em F ou FE. Essas 13 palavras quer dizer que elas terão plural trocando a terminação F ou FE por VES, tá? Mas somente com essas 13, desculpa. Com todas as outras palavras terminadas em Y, terminadas em F ou FE, desculpa, a gente vai seguir a regra geral, que é acrescentar somente um S, tá? Olha só, temos aqui VES, né? Se terminar a terminação F ou FE, né? Lista das 13 palavras. O que acontece? Vamos ter que trocar, vai ficar igual a menos F ou FE mais VES, ou seja, sai o F ou FE, entra o VES. Olha só esse exemplo. Nós temos aqui a palavra wife, que quer dizer esposa, tá? Nota que ela é terminada em FE. Aí a pergunta é, ela está na lista das 13? Se vocês derem uma olhadinha no conteúdo que eu mandei para vocês, antes dessa atividade, vocês verão que vocês têm essa tabela, tá? E a palavra wife, se eu não me engano, é a penúltima palavra. Sim, consta na lista das 13. Então quer dizer que o plural dessa palavra é feito trocando a terminação FE por VES, tá? Assim como a palavra wolf, que termina em F, que também está na lista das 13. Então fica o quê? Wolves. Ok? Certo? Agora, se vocês têm uma palavra, né, que, por exemplo, a palavra chief, quer dizer chefe, chefe de setor, não chefe de cozinha, tá? Chief, terminada em F, mas quando você se pergunta, essa palavra ela está na lista das 13, você percebe que ela não está. Então ela vai seguir a regra geral, que é somente receber um S. Temos a palavra roof, também, que é terminada em em F, mas não está na lista das 13, recebe F. E uma palavra terminada em FE, safe, quer dizer cofre. Opa, cofre, safe, terminou em FE. Está na lista? Não, não está. Então, ele vai seguir a regra geral, que é receber o quê? Um S, tá? Ok? E a última regra, que é a regra número 5, eu costumo chamar ela de plurais irregulares. Tá? O que é isso? Tem palavras, né, tem substantivos que eles têm uma forma própria de escrita no singular e uma forma própria de escrita no plural. E eles não seguem essas regras aí. Se terminar em tal letra eu vou acrescentar. Não tem isso. Não tem. A gente aprende as duas formas da palavra. A escrita no singular e a escrita no plural. Tá? Em algum momento, sei lá, durante os estudos de vocês, ao longo dos anos, vocês devem ter parado e visto essa palavra, man. Olha só como é que ela está escrita. Man com A. Tá? E aí significa o quê? Homem. Só que em algum momento, em alguma propaganda, eu não sei, ou pode ser até em livros também, vocês devem ter visto essa outra palavra, man. Só que com E. Tá? E aí, esse man com E já é o quê? A forma plural. Ok? A forma plural, que no caso é homens. E assim a gente tem para várias outras palavras. Olha só, foot, que quer dizer pé, né? Então, plural não vai ser foots, assim. Não vai ser assim. Ela tem uma forma própria de escrita no plural, que é feet. Então, feet quer dizer pés. Foot, pé. Feet, pés. Tá? Dente, tooth. Tá aí, olha só. E dentes, teeth. E alguém, em algum momento, pode acabar perguntando, olha só, professor, mas aí, olha só, o foot, o tooth e o goose, que quer dizer ganso, né? O plural eu troquei as duas letras O por duas letras E. Então vai ser sempre assim? Não, isso é só coincidência, tá? Então, que fique claro aí, tá? E aí nós temos uma listinha de palavras irregulares, né? Mas ela não é grande não, então não estressem com isso não, tá? A gente aprende com o tempo, ok? E por último, se a palavra não terminou lá na O, X, S, SS, né? Não terminou em Y, não terminou em F ou FE, que está na lista das 13, qualquer outra palavra com qualquer outra terminação
vai receber a regra geral. E o que diz a regra geral? Que a gente deve simplesmente acrescentar um S na maioria esmagadora das palavras. Só acrescentar o S, tá? Aí você tem lá a palavra school, terminou em... Desculpa, falta um H. Terminou em L. Não tem regra de L. Então, ele segue a regra geral, que é receber o quê? Um S, tá? Opa, digitei demais. Temos o que outra palavra? House. Quer dizer casa. Terminou com a letra E. Não tem regra da letra E. Então, também recebe S, tá? E assim por diante, ok? Então, dito isso, vamos voltar para a atividade para aplicar todas essas regras aqui lá, para ver como foi que vocês se saíram, ok? Então tá aí, ó. Primeira questão. As formas plurais de dog, potato e chair são, olha só, dog termina com a letra G. Não tem regra com a letra G, acrescentamos S. Potato termina com a letra O. Notem que tudo depende da terminação da palavra, tá? Então, potato termina com a letra O. Ah, tá, olha só. Terminação O, o que acontece? Opa, tá aqui, olha só. A gente acrescenta o quê? Um E e um S. Né? A partir da segunda regra. E o chair, que quer dizer cadeira, termina com a letra R. Mas não tem regra para o R. Então, quer dizer que ele recebe o quê? Ele segue a regra geral e recebe somente um S. A alternativa que tem essas escritas aí, essas opções, no caso, é a letra C de casa, ok? Segunda questão. O que a regra geral do plural dos substantivos nos orienta? O que diz a regra plural dos substantivos? Aí nós temos aí 5 opções. Adicionar Y no final do substantivo. Letra B, trocar o Y por IR. Letra C, acrescentar ES no final do substantivo. Letra D, trocar a terminação por VS, e ele nem diz que terminação é essa, ele não diz que exatamente a gente tem que trocar pelo VS. E a letra E, acrescentar S no final do substantivo. Então foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, olha só. Na regra geral, acrescenta o S ao final do substantivo, tá? Então, segunda questão, letra E, tá? Notem que aqui na terceira está dizendo assim, ó, o plural da palavra wish, que isso aí está muito fácil. Wish é, olha só, wish termina com que letras? Que letras? Com SH. Bom, voltando lá, olha só o SH aqui, ó, faz parte também da regra do ES. Então quer dizer que ele vai receber ES, tá? Vai ficar wishes com ES. E aí, a alternativa que a gente vai escolher é a letra D, tá? Quarta questão, nós temos aí a palavra enemy. Já agora nós temos uma palavra terminada em Y. Aí vem aquela perguntinha, o que será que eu tenho que fazer? Simples, olhar e prestar atenção na letrinha que tem antes do Y. Se ela é consoante ou se ela é vogal. Que nesse caso temos o M, é consoante. E isso diz o quê? Que quando terminar em Y e antes do Y tivermos uma consoante, sai o Y e entra quem? O IES. Né? Então, enemy vai ficar enemies, assim. E a alternativa que está exatamente assim é a letra B. Conferiram? Quinta questão. A alternativa que completa corretamente a frase My house have a house. My house has. Desculpa. My house has a door, 1 kitchen and 3 television. Bom, essas palavras entre parênteses aí são as palavras que vocês vão trabalhar colocando nesses espaços, sendo no singular ou no plural. Alguém pode pensar, não, se as palavras estão aí entre parênteses, então quer dizer que eu vou trabalhar nela, então eu vou botar logo todas no plural. Não é bem assim, porque a gente tem que analisar bem essa situação, tá? Para decidir se realmente a gente vai precisar colocar no plural. Olhem atentamente aí que começa a frase dizendo My house has 8 doors. Né? A palavra door que a gente vai utilizar. Mas olhem para a palavra 8. O que significa 8? Está aqui, ó. 8 significa 8. Se é 8,
quer dizer que não é singular, quer dizer que é plural. Então a palavra door vai precisar ir para o plural, tá? Então vamos colocar aqui quem? Doors, tá? Vou botar até destacado o S, ok? Porque tem 8, um número plural. One kitchen, kitchen cozinha. One quer dizer o quê? Se é unitário, então é singular. Então a palavra kitchen, que já está no singular, permanecerá no singular, tá? Então nota que a gente não vai precisar fazer o plural da palavra kitchen. E a outra nós temos television, mas ela está sendo acompanhada pela palavra three, que quer dizer o quê? 3. Então, aqui nessa situação, vai ficar no plural. 3 é plural, então vai ficar televisions. Acrescentamos um S porque a palavra é terminada em N. Não tem regra do N, tá? Vai ficar assim. Doors, kitchen, televisions. Que é a representação da letra A. Ok? E para encerrar, nós temos aqui a sexta questão que está pedindo para que a gente coloque o plural nesses substantivos aí, baseado nessas explicações que eu acabei de dar, tá? Olha só, para a gente não ficar muito tempo aqui, só acompanhe o fato de que a gente tem que prestar bastante atenção nas terminações e vejam logo de cara que a primeira palavra, que no caso é fox, termina com X, tá? A segunda palavra, potato, termina com O. A terceira palavra, eyelash, termina com SH. Então, olha só, X, O, SH. Tá tudo na mesma regra, olha só. X, O, SH. Então, todas elas vão receber o quê? Um E e um S. Então, vai ficar foxes, potatoes, tá? Vou passar o maiúsculo aqui. Potatoes. Eyelash vai ficar eyelashes com SH, com ES também, tá? Então tudo isso, ó, recebeu ES por causa das terminações X, SH e O. Já a palavra club termina com a letra B, que é uma palavra comum, não tem nenhuma regra para a letra B. Então seguimos com a regra geral, acrescentar um S, tá? S. House termina com E, regra geral, S. Knife termina com FE. Pergunta é se está ou não na lista das 13. E sim, ela está na lista das 13. Então quer dizer que a gente vai trocar essa terminação FE por VES. Vai ficar knives, tá? Assim como life, que também termina em FE, e ela é uma palavra que também está na lista das 13. Então vamos ter que trocar o FE por VES. Tá? Já a palavra chief, tá? Que eu até usei essa palavra no exemplo, não, apesar de ser terminada em F, não está na lista das 13. Então ele vai seguir a regra geral, que é acrescentar S. Tá? Flower termina em R, regra geral, S. Tá? A palavra toy termina em Y, tá? E aí o cuidado é olhar que letra que tem antes do Y, que nesse caso aí é uma vogal. E nesse caso a gente vai ter que fazer o quê? Simplesmente acrescentar um S, tá? Agora notem que a palavra de baixo, worry, tá? Ela termina em Y. E antes do Y, agora nós temos o quê? Uma consoante. Isso quer dizer que tem que sair o Y e colocar o quê? O I é S, para ficar worries, tá? A palavra mouse, child, person e man, todas são palavras de plural irregular, ou seja, são palavras que têm uma escrita de uma forma no singular e uma outra forma no plural, tá? E nesse caso aqui vai ficar como? Mouse vai ficar mais, tá? O plural de rato, ratos. Child, que é criança, vai ficar children. Desculpa que é um D. Children. Person, que quer dizer pessoa, vai ficar people, que é pessoas. E o man com A, que quer dizer homem, vai ficar o quê? Man com E, homens, tá? E finalmente, para a gente encerrar, temos a palavra dish, que quer dizer louça, né? Que é terminada em SH. E aí
terminação SH, acrescentamos o quê? Um E e um S, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, ido bem, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem em paz e com saúde e nos vemos na próxima. E fui!